Rose Castro Talk Show. Oferecimento Simproecema, Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Educação do Maranhão. Olá pessoal, bom dia. Estamos aqui para mais um programa da Rose, aqui pela sua TV São Luís, Canal 8, afiliada à Rede TV, a TV que mais cresce no Brasil, claro, a TV que mais cresce também aqui no nosso Maranhão. Sempre falando em nome da Cruilas Auto Center, que é o nosso parceiro aqui do programa, em nome da Luluca Moda Feminina e da Dolce SLZ, as lojas que vestem as mulheres mais empoderadas de São Luís e, claro, veste Rose Castro aqui todo final de semana na nossa TV São Luís. Bom, pessoal, nós estamos recebendo aqui a Sorrimar Saboia, ela é presidente da FUNAC, que é a Fundação de Assistência à Criança e ao Adolescente, e a gente vai falar hoje sobre a política de socioeducação, política pública de socioeducação desenvolvida pelo governo do Estado lá na FUNAC. A gente vai entender um pouquinho como é que esse jovem, essa criança, esse adolescente chega na FUNAC, né? Muitas pessoas ainda têm um preconceito quando a gente fala de FUNAC, e a Sorrimar está aqui hoje para desmistificar um pouquinho e para falar como é ser gestora, ela que é mulher e está nesse espaço de poder na FUNAC, e a gente vai entender um pouquinho sobre a trajetória dela e sobre todo o sistema, né, toda a política que envolve a educação desses meninos que estão na FUNAC, que chegam na FUNAC. Sorrimar, seja bem-vindo ao nosso programa. É um prazer te receber aqui, tá bom? Sinta-se à vontade para a nossa audiência. E conta um pouquinho para a gente, primeiro, quem é a Sorrimar, né? Eu já tenho aqui um pouquinho do histórico dela. Eu sei que ela é assistente social graduada pela Universidade Federal do Maranhão, agora fazendo pós-graduada já, né? Uhum. Na política de enfrentamento à violência contra a mulher. Mas tem outra graduação, ela também que é do interior do estado, não é isso? Qual é a região? Do litoral ocidental maranhense. Litoral ocidental maranhense, mais especificamente? De Cedral. Cedral. Como é que chama quem é de Cedral? Cedralense. Cedralense, né? Imaginei. Bom, então conta um pouquinho pra gente quem é a Sorrimar. Você é uma pessoa que já está há bastante tempo ali na FUNAC, né? Sim, a Fundação da Criança e do Adolescente foi o meu primeiro emprego. Então foi, na verdade, o ambiente de trabalho onde eu aprendi a ser, né? A atuar como profissional de serviço social, a entender e me identificar com essa política que nós desenvolvemos junto aos adolescentes que cometem atos infracionais. Mas aí tu já era assistente social? Sim, eu era recém-formada e recebi um convite da professora Claudete de Jesus Ribeiro para fazer uma pesquisa de avaliação em relação ao atendimento que era ofertado. Se esse atendimento ele atendia aos requisitos legais, às questões dos direitos fundamentais dos adolescentes. Posteriormente, eu fui convidada a assumir um cargo em comissão de coordenação de articulação municipal, onde eu viajava aos municípios, né, do estado do Maranhão, sensibilizando e mobilizando gestores municipais, o sistema de justiça, o sistema de garantia de direito, para a implantação dos núcleos de execução de medidas socioeducativas em meio aberto. Então, era um trabalho muito de sensibilização, de mobilização, para a gente atender esses adolescentes no próprio município. Quando ele comete ou cometia um ato infracional leve ainda, né? Então, quando não era ainda necessário ter uma medida mais grave, como a internação. E, segundo a nossa legislação, a medida em meio aberto ela deve ser privilegiada em relação às demais, porque garante o convívio familiar e comunitário. Além disso, esse adolescente tem a oportunidade de ter todo um acompanhamento de técnicos, né, para não reincidirem na prática de ato infracional. Ou seja, como ele está cumprindo, não sei se pode dizer uma pena, mas uma medida, né? Ele está pagando o que ele deve, né? Mas aí está tendo convívio, está tendo essa liberdade até certo ponto de poder conviver toda a liberdade, com a família, né? Exatamente. Ele permanece, ele
tem um acompanhamento que é feito pela Secretaria de Assistência Social, mas ele convive normalmente dentro do seio familiar e na comunidade. Então, eu, a princípio, fui convidada para fazer esse trabalho. Depois eu permaneci na FUNAC como chefe da assessoria no governo de Dr. Jackson Lago, né? A convite da nossa saudosa, da nossa querida Elisângela Corrêa Cardoso. E, posteriormente, permaneci no governo da Rosiana. E depois, quando Elisângela assume, já no governo do nosso querido Flávio Dino, governador Flávio Dino, eu permaneci como chefe da assessoria e contribuí até o momento em que ela teve que se afastar por motivo de doença. Então, nesse momento, eu fui convidada a assumir, fui indicada também por ela a assumir a presidência da FUNAC, onde estou, né, até o presente momento. Maravilha. Então, gente, essa é a presidente lá da FUNAC, que vai falar para a gente também sobre essa política que eles desenvolvem lá. Ela que é assistente social, não é isso? Sou assistente social. O que te motivou a trabalhar nessa área, a escolher justamente essa área? A escolha na verdade não foi uma escolha da área, foi a oportunidade que eu tive, né, em trabalhar com adolescentes que cometem atos infracionais, adolescentes infratores. E a identificação, ela vem com o exercício da profissão, né? Então, ou seja, a profissão que escolheu. Mais ou menos. Exatamente. Eu tive a oportunidade de trabalhar e aí permaneci, me qualifiquei também, né? Busquei qualificação para poder melhorar a minha atuação. Então, eu sou especialista no enfrentamento à violência contra criança e adolescente, né? Violência doméstica. Já atuei também com crianças vítimas de violência sexual, de violência doméstica. Depois, recente, fiz uma pós-graduação pela Escola de Governo na área de gestão pública. E, no momento, eu faço o mestrado de políticas públicas, né, pela Universidade Federal. Então, eu também busco um pouco me qualificar para poder também ter uma incidência melhor, né, na minha atuação profissional. Com certeza. O que sirva de exemplo para quem está em casa, né, para as mulheres que estão aí em casa. Eu sempre digo, eu sempre trago mulheres aqui assim, mulheres que têm histórias, né, e que possam inspirar vocês também aí em casa, afinal de contas é para isso que serve esse programa. Bom, gente, vamos começar então a falar sobre essa política estadual, né, que trabalha a socioeducação dos meninos que estão lá na FUNAC, ou que passam pela FUNAC. Primeiramente, só remarcar, quem são essas famílias? Qual é o perfil dessas famílias? Por bem, a FUNAC, só para a gente situar um pouco, né? A FUNAC, ela é uma fundação pública, ela está vinculada à Secretaria de Direitos Humanos e Participação Popular. Ela possui autonomia administrativa e financeira, né? A nossa vinculação no sentido de ter um vínculo com a gestão pública. Nós atendemos adolescentes de todo o estado do Maranhão, atuamos no âmbito de São Luís, da Grande Ilha de São Luís, Imperatriz e Timon. Que são regionais, digamos assim? Sim. Temos 390 vagas para atender adolescentes de todo o estado do Maranhão. Hoje nós operamos com 280, né? Em média 300 adolescentes. Nós executamos a medida de internação provisória, que é uma medida cautelar, quando o adolescente comete um ato infracional, que ele é apreendido pela polícia, ele vai para um centro, que também nós fazemos parte, que é o Núcleo de Atendimento Inicial, que é o primeiro contato, que é a porta de entrada, né, para esse atendimento com o adolescente, que funciona de forma integrada ali nas Cajazeiras, na subida das Cajazeiras, no Centro de Justiça Juvenil. E ali, quando a polícia tem uma delegacia específica aqui, né, para adolescentes infratores, então a delegacia faz o procedimento, depois a FUNAC tem a custódia desse adolescente, que apresenta
ao promotor, depois ao juiz, e o juiz decide se esse adolescente, dependendo da gravidade ou da materialidade, da possível materialidade do ato infracional, esse adolescente é encaminhado para uma internação provisória. Então, ele fica ali 45 dias enquanto a gente faz o processo de apuração. Posteriormente, ele, caso seja sentenciado, e nós só atendemos esse público, né, adolescentes que foram encaminhados pelo sistema de justiça. Então, ele, caso seja sentenciado, ele pode ir para uma medida de internação, que já é a prisão do adolescente, né? E ele pode ficar nessa medida até 3 anos, sendo a cada 6 meses avaliado. Ou uma medida de semiliberdade, que é uma medida transitória, que ela pode ser aplicada tanto como primeira medida ou como progressão daquele adolescente. É uma medida onde tem uma experiência, né, de saber se esse adolescente já tem condições de retornar para o convívio familiar e comunitário. Então, nós executamos essas 3 medidas socioeducativas e nós temos todo o acompanhamento, tanto do adolescente, e não tem sentido fazer medidas socioeducativas sem a família, né? Então, a família ela é envolvida em todo o processo. Nós desenvolvemos isso de forma a contemplar toda uma rotina sociopedagógica desses adolescentes. Então, desde o acordar até o pernoitar desse menino, ele tem aí uma rotina, uma programação que é elaborada, planejada pela equipe técnica de cada unidade. Nós temos 11 unidades, sendo dividida, né? Em Imperatriz nós temos 3 unidades, uma de internação, uma de semi e uma de provisória. Em Timon nós executamos semi-liberdade provisória, e aqui a gente tem 4 unidades de internação, incluindo uma que é feminina. Nós temos... Separou agora, né? Não. Ou já faz tempo? Não, sempre esse atendimento ele é separado, né? A gente não pode executar junto com o menino, é uma unidade específica só para meninas, né? Nós só temos essa no nome do Estado do Maranhão, até porque a incidência, Rose, de meninas no ato infracional, ela é bem menor do que... Bom, é alívio, né? Embora isso tenha crescido, né? Hoje, com o tráfico de droga, com a questão das facções, as meninas elas têm aí também, vamos dizer, protagonizado também nessa área. Exatamente, e até o empoderamento da mulher, né? De certa forma, infelizmente... Nesse aspecto, tá, pessoal? Se dá também na área infracional ou na área criminal. Isso é uma verdade que a Sorrimar vai confirmar para a gente já no próximo bloco. Tá? Lembrando para você que a gente fala em nome da Cloilas Auto Center, em nome da Lulu, a moda feminina, e da Dolce SLZ, que vocês acompanham o VT a partir de agora. Voltou. Atenção, mulher! Você já conhece a Dolce SLZ? O mais novo conceito em moda feminina em São Luís. A Dolce Moda Feminina fica na rua Jurandir Filho, número 10, Residencial João Alberto, no Santo Antônio. Siga o nosso Instagram, @DolceSLZ. Teleentrega 981250480. Dolce SLZ, moda feminina e moda praia, vestindo você, mulher! Muito bem, estamos de volta, estamos conversando hoje com a presidente da FUNAC, a Fundação da Criança e do Adolescente, que funciona... A nossa sede é aqui, próximo, né? Aqui no centro, na né? Madre Deus, Madre Deus, exatamente. Funciona ali na Rua das Crioulas, 850, perto da Casa das Minas, a sede administrativa. E além disso, a gente... Pode entrar ali pelo Mateus até. Exatamente, entra ali pelo Mateus. Ali é onde funciona todo o aparato, né, burocrático, administrativo, que gerencia as 11, 12 unidades que nós temos. Muito bem, então aí, portanto, mais de 10 unidades que estão aí prestando esse serviço de socioeducação para esses jovens, adolescentes e jovens que cometem algum tipo de infração. Sorrimar Saboia é a presidente. Sorrimar, o que fazer para minimizar, né, o número de adolescentes que enveredam por esse caminho?
Rose, a nossa atuação, ela já é quando o adolescente comete um ato infracional, né? O adolescente que chega para nós, ele tem uma defasagem da série muito grande, ele estava afastado da escola, problemas relacionados à convivência familiar, então conflitos familiares também são frequentes. Era um menino que estava excluído, que muitas das vezes foi aí convencido, né, ou pela facção criminosa, então ele tem também um envolvimento, né, com o crime, com o tráfico de drogas, então é bem complexo esse atendimento, né? Quando ele chega para nós, ele vai cumprir ali várias regras. Nós temos nas unidades de atendimento, regimento interno, então é colocado para ele quais são as regras da unidade. Conhecer o que é disciplina, que são regras, né? Exatamente. Tudo que foi negado para ele no passado, ele começa a ter contato com isso, né? Isso. Então, o menino que chega para nós, ele não tem essa noção, né, do horário de ir para a escola, e lá ele é obrigado a ir para a escola, é obrigatório a escola, ele tem um horário para fazer o curso de qualificação profissional, as oficinas, o atendimento técnico, que tem esse acompanhamento do assistente social, do psicólogo, do pedagogo, a orientação do advogado sobre o processo. Legal. Então, ali ele vai organizar um pouco, inclusive, essa rotina que ele não tinha, né? Então, muito do menino não sabia o que é ter regras. E lá ele vai cumprir regras, porque ele tem uma jornada estabelecida, um plano individual de atendimento. Então, ele tem horário para estudar, horário para fazer o curso. O curso a gente realiza em uma parceria com o IEMA. Então, ele sai de lá com algum curso, seja de barbeiro, manutenção de ar-condicionado, de computador. Então, ali ele vai sair com o curso. Nas unidades, Rose, nós também implantamos as oficinas escolas. Então, por exemplo, na unidade Ribamar, tem instalado uma padaria escola, tem o aviário, e tem o profissional, não é só oficina, tem o profissional. E nessa unidade nós temos o aviário, onde o menino ele vai ter saber essa manipulação da criação de aves. Né? Isso Legal. também humaniza, vai trazer para ele um pouco esse conceito, né, de humanização, de respeito pelas coisas, pela natureza, pelo outro. Nós temos também a horta. Recente a gente instalou a alfaiataria escola na unidade Sítio Nova Vida. Então lá ele tem a oportunidade de conhecer todo aquele modo de produção de roupa, principalmente o fardamento, porque essa alfaiataria nós também vamos produzir todo o fardamento que é utilizado por eles, o fardamento dos servidores e toda a roupa de cama e banho das unidades. Então, a gente não vai mais comprar, porque às vezes você licita, você recebe um material que não era aquele esperado, e agora a gente tem a oportunidade de ter algo bem melhor, né? Fora que é um processo de aprendizado para eles. Então, esse menino ele começa a entender como é isso. Como funciona o mundo, na verdade, né? As regras. Ele está inserido e que ele precisa conhecer essas regras do ambiente que ele para poder ter uma boa convivência, sim, né? De respeito, de empatia, de conhecimento de como eu preciso zelar do outro, zelar de mim mesmo. Então, a gente tem tudo isso, que é uma rotina que é estabelecida, que é a rotina sociopedagógica, e ele vai ter a oportunidade também de ter, por exemplo, um atendimento médico que ele não tinha. Muitas das vezes, o adolescente que chega para nós, ele nunca teve acesso ao médico, por exemplo. Então, ele vai ter acesso, lamentavelmente, quando ele chega para a gente. Então, é o dente que ele não tinha, né? Que era cariado, ele só vai conseguir ter acesso a isso lá. É a consulta oftalmológica, é o óculos que ele não possuía e que ele precisava, era a cirurgia, né? Então, ali ele vai ter todo um acompanhamento de saúde, a inserção na qualificação profissional, no mercado de trabalho, que a gente tem uma parceria com o MPT, no sentido de inserção no programa de aprendizagem. Maravilha, é outro mundo, né? Outro mundo. Que bom saber
E a gente dispõe de tudo isso. Eu sempre falo isso nas minhas lives, falo aqui no programa. Gente, assim, nós estamos vivendo um momento muito difícil, claro, mas a gente está vivendo uma facilidade muito grande para essa juventude que tem que aproveitar. Tem muita coisa boa acontecendo. E não é todo estado que tem essa política forte, social, como tem aqui no estado do Maranhão, que foi iniciada lá pelo governo Flávio Dino, né? E a gente percebeu, tanto na área dos direitos humanos, que envolve também aqui a situação da FUNAC, né? E pessoas qualificadas, como a Sorrimar, que está aqui hoje com a gente. Sorrimar, eu sei que são muitos avanços nessa área, graças a Deus, que foram propostos através do governo Flávio Dino. O governo Brandão está aí. Conta um pouquinho para a gente dos avanços lá na FUNAC. Um dos avanços que eu quero aqui pontuar é todo o investimento que teve na área de segurança também. Porque esse trabalho a gente só consegue fazer se a gente tiver também um aparato, né? E foi estruturado nesse governo de Flávio Dino, que deu continuidade aí com o nosso governador Brandão, toda uma infraestrutura na área de segurança. Então hoje a gente tem uma equipe específica, formação dos educadores. Nós temos um vídeo monitoramento das unidades, que foi importantíssimo, né? Inclusive para a gente reduzir significativamente o número de fugas que a FUNAC tinha. A gente percebe isso mesmo. Todo mundo sabe aqui que eu moro na região de Itaquibacanga, ali próximo ao Alto da Esperança. E tinha muita, a gente registrava mesmo que tinha antigamente. E parou, né? Essas coisas nas unidades, né? Porque a gente investiu também. Então, hoje a gente tem um grupo também de intervenção tática. Em qualquer situação de conflito, de motim, de baderna, então a gente tem esse grupo que é especializado para isso, e nós adotamos uma ferramenta que também foi muito importante, que é as práticas restaurativas, né? Então hoje nós temos na FUNAC todo um princípio estabelecido dessas práticas, né? Onde a gente privilegia o diálogo. Então, sempre que a gente tem qualquer ocorrência, o diálogo, ele é o recomendado. Então, o primeiro diálogo, o segundo diálogo, o terceiro diálogo. Diálogo sempre. Sempre. E isso tem dado para a gente manter essa sintonia, né, que a gente tem conseguido na FUNAC. Muito bem, pessoal. Então, essa é a Sorrimar Saboia, presidente da FUNAC. E aí eu vou pedir para ela fazer as considerações finais, deixar aí o último recado para vocês. Sorrimar, fica à vontade. Pois eu gostaria de agradecer pelo convite, estou à disposição. Agradecer a todos os servidores da FUNAC que executam esse trabalho com muita dedicação, com muito compromisso. Agradecer ao nosso governador Flávio Dino, ao nosso governador Brandão. Gratidão, né, por terem me convidado a permanecer nesse trabalho, que é algo que eu me identifico, né, e que tenho buscado a cada dia me qualificar para fazer um excelente trabalho. Maravilha. Então é isso, pessoal. Vocês conheceram um pouquinho mais sobre essa política estadual, né, com os meninos que passam ali pela FUNAC, os socioeducandos, né, que não é fácil, a partir desse trabalho realizado, principalmente, como eu já falei, pela Sorrimar Saboia, que tem essa sensibilização, porque já tem essa experiência, né, de lidar com as pessoas que mais precisam. Então é isso, um grande beijo. Lembrando que o nosso programa passa hoje, né, mas repete amanhã, a partir das 7h30 da manhã, um pouquinho mais cedo, tá bom? Então, conto com vocês. Um grande beijo mais uma vez. Obrigada pela audiência. Tchau, São Luís. Olá, pessoal. Eu sou o Fernando, da Cruílas Auto Center. Mais uma vez aqui no quadro da minha amiga Rose Castro. Amo o meu veículo. Estou aqui para dar mais uma dica. E a dica de hoje vai ser sobre o alinhamento e balanceamento. Todo veículo deve fazer. O alinhamento consiste em ajustar as rodas, evitando o desgaste irregular dos pneus, dando maior durabilidade para os pneus. Já o balanceamento permite que as rodas girem sem causar vibrações, equilibrando o conjunto de pneus e roda. E aqui na Cruílas Auto Center nós temos esse serviço, além de outros, como troca de óleo, peças, suspensão, limpeza de bico. Vem pra cá!
Rose Castro Talk Show. Oferecimento Simproecema, Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Educação do Maranhão.